contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Curva a sua cabeça por um instante, feche os olhos. Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Que nessa noite o Senhor possa abrir os céus. Que a gente venha conquistar Sião, Pai. Quebra agora toda barreira, todo impedimento, todo espírito que arrebata palavras. Nós repreendemos agora e declaramos que a Tua palavra é suficiente para mudar as nossas vidas. O que nós te pedimos, ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Davi, ele já está reinando, porém ele reina em parte de Israel. Ele já está há 7 anos reinando em parte de Israel, mas não em todo Israel. Mas no capítulo 5, Davi vai ser reconhecido como o rei de todo o Israel. O que nós precisamos entender é que chega um tempo, chega um momento, que Deus fará com que a terra reconheça aquilo que Ele mesmo escolheu. Tem dias que você não entende, você fala: Deus me chamou, Deus me ungiu, mas parece que tudo está contrário a mim. E isso é normal e muito natural, porque a terra não vai trabalhar ao seu favor, a terra vai trabalhar contra você, até o dia que os céus liberam uma ordem. Até o dia que os céus liberam uma ordem: chegou o tempo do meu filho ser reconhecido. A Bíblia vai dizer que Davi vai reinar por 40 anos, 33 anos ele vai reinar por todo Israel. E quando Davi começa a reinar agora por todo Israel, ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação de Davi, pastor? A preocupação de Davi é: eu preciso erguer uma capital para o meu governo. Eu preciso arrumar um lugar que seja a capital do meu governo. Para que serve a capital de um governo? Simples. O governante vai morar ali, as ordens vão sair dali. E normalmente toda a capital ela é muito bem protegida. Toda a capital ela vai reger as ordens para toda a nação. E quando Davi começa a procurar agora um lugar para escolher como a capital do seu governo, ele começa a procurar em toda Jerusalém, ele começa a procurar em toda a terra, até que ele vai achar uma montanha muito linda, uma montanha muito bonita, uma montanha fortificada. Essa montanha ela é bem centralizada lá na Palestina. Essa montanha ela é muito grande, ela tem uma vista privilegiada, a geografia dela é privilegiada. Quando Davi olha, ele fala: não tem lugar melhor para estabelecer a capital do meu governo do que este lugar. E quando ele aponta para o lugar se chama Jebus, era a terra dos jebuseus. Pastor, mas dentro da terra do povo de Deus ainda tinha um povo inimigo habitando? Sim. Logo quando Josué começou a conquistar toda a região, eles começaram a partilhar as terras. A tribo de Judá tinha que conquistar a terra dos jebuseus. A tribo de Judá tinha que colocar o inimigo para correr. Só que eles tentaram por várias vezes e não conseguiram, ao ponto de estar escrito na Bíblia que eles agora começaram a viver juntos. Eles começaram a viver no mesmo ambiente juntos. E o inimigo estava num lugar privilegiado. Olhe para mim, a sua covardia de hoje pode atrapalhar a sua descendência amanhã. Você sendo covarde hoje, não tomando um posicionamento diante de Deus, não colocando o inimigo para correr, pode comprometer toda a tua descendência. A tribo de Judá foi covarde, deixou o inimigo naquele lugar, deixou o inimigo naquela montanha. Ali era para eles tomarem posse, era para eles arrancarem o inimigo daquele lugar. Você sabia que tem inimigo que está tomando um lugar que é seu? Porque você se acovardou, você não orou mais,
você não ajoelhou mais, você não leu mais, você não buscou mais de Deus, você não uniu forças espirituais para derrubar o inimigo foi tomando campo, o inimigo foi ganhando, e toda vez que você tentou levantar contra ele, o inimigo falou: não, fica no seu lugar, que o seu lugar é aí embaixo, deixa que a gente fica aqui em cima. Os jebuseus começaram a zombar do povo de Deus. Imagine isso, você na terra prometida, você num lugar, irmão, é maravilhoso. Você vai lá em Israel comigo em nome de Jesus. Vou lançar essa palavra até você ir. Você vai pisar naquela terra santa em nome de Jesus. Quando você chegar lá, você vai ficar admirado como é lindo. E quando a gente chega em Jerusalém, existe um pico, uma montanha. Jerusalém é uma montanha. Lá é chamado de Jerusalém, de Sião. Mas antigamente chamava Jebus. Era a terra dos jebuseus. Quando Davi olhou para essa terra, ele falou: eu vou conquistar aquele lugar. Eu vou conquistar a terra onde o inimigo está instalado. Por quê? Porque eu vou colocar o inimigo para correr. Glória aqui, uma mão levantada lá atrás. Eu vou colocar esse inimigo para correr, porque o inimigo está vivendo no lugar que era para eu estar vivendo. O inimigo está comendo a comida que era para eu estar comendo. O inimigo está vestindo a roupa que era para eu estar vestindo. Mas quando eu me posicionar, o inimigo vai ter que sair. Por isso que a proposta hoje é: conquiste Sião. Conquiste Sião. Davi agora vai dizer para os seus homens, falar: olha, nós vamos conquistar Sião. A notícia chega lá em Jebus, chega para os jebuseus. Eles começam a olhar e falar assim: será que Davi não sabe? Muitas pessoas tentaram conquistar esse ambiente, muitas pessoas tentaram conquistar essa terra, mas não conseguiram. A terra é fortificada, a terra tem muralhas, eles não vão conseguir entrar aqui. Manda um recado para Davi, que eu nem sei quem é. Manda um recado para Davi e avisa ele que se ele vier, quem vai botar ele para correr é os cegos e os coxos. Agora imagina, você conhece a história de Davi. Davi guerreiro, frente de batalha, matava tantos filisteus sozinhos. E agora o inimigo falando assim: quando você entrar, se conseguir entrar, porque não é garantia que você vai entrar, mas se você entrar, os cegos e os coxos vão botar você para correr. Eles agora vão mandar essa notícia, essa informação para Davi. E sabe o que eu gosto, irmão? A reação de Davi. E eu dei essa volta para pregar só isso aqui para você. Como que Davi conquistou essa terra? Como que Davi conseguiu subir nessa montanha? Como que Davi conseguiu transpor as muralhas? Como que Davi botou o inimigo para correr? Para toda conquista existem princípios. Para toda conquista, para que você viva coisas grandes e poderosas, existem princípios bíblicos que precisamos colocar em prática. E quando você coloca em prática, você começa a viver cada princípio bíblico. Olha isso. Davi agora, a primeira coisa que Davi faz é: eu vou escolher o lugar que eu vou conquistar. Irmão, para você conquistar algo, a primeira coisa que tem que acontecer, na sua cabeça você já tem que saber o que você quer conquistar. Não adianta falar: eu vou crescer, eu vou ser o melhor. Não, melhor de quê? Em qual área? Em qual situação? Você vai crescer aonde? No cargo, na empresa? Você quer ter uma empresa própria? O que você quer? Primeiro defina aonde você quer crescer. Primeiro defina naquilo que você quer ser bom. Davi, ele definiu: eu preciso de um estado para o meu governo, eu preciso de uma cidade, de uma capital para o meu governo, e eu quero esse lugar. Ele escolheu Jebus. Hoje tem pessoas que andam com Deus e colocam a culpa em Deus, porque não está prosperando, porque não está avançando, porque não está crescendo. A culpa não é de Deus, é porque você não se organizou primeiro, você não definiu metas para você, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe para onde ir. E se eu vim na igreja e falar: oh Deus, seja feita a tua vontade, oh, me ajuda. Você precisa definir aonde você quer chegar. E o que você não pode fazer, fique em paz que Deus faz. Então eu preciso, para conquistar, eu tenho que definir o que eu quero. A outra atitude de Davi é: já que eu vou conquistar algo grande, eu não posso ir sozinho. Eu vou reunir os meus homens, e eles vão subir comigo. Se você quer coisas pequenas, vá sozinho. Se você quer coisas pequenas, faz o seu, se fecha num casulo e fica ali. Mas se você quer coisas grandes, começa a pegar pessoas perto de você e falar: tem a mesma visão que eu? Vem cá, junta comigo. Você está querendo chegar onde eu quero? Vem cá, cola comigo, porque nós vamos chegar nesse lugar. Nós vamos avançar nesse lugar. Ele escolheu, ele selecionou pessoas. Fale para quem está perto de você e fala: seleciona as pessoas que vai andar do seu lado. Coisa linda isso. A Bíblia diz que eles vão agora dar notícia para Davi.
Se você entrar, se conseguir entrar, porque eles pensavam que Davi nem ia entrar. Se conseguir entrar, os cegos e os coxos vão botar vocês para correr. Tem crente que quando escuta a voz do diabo, ele treme as pernas. Tem crente que quando escuta a voz do diabo, ele treme as pernas. E às vezes o diabo usa seu patrão. Às vezes o diabo usa aquele parente da sua casa, lá no seu lote. Ele grita e fala assim: ô miserável. Aí você fala: é mesmo, né? Meu pai foi miserável, minha mãe miserável, eu também sou miserávelzinho. Você vai aceitando aquelas palavras. Davi não aceitou aquelas palavras. Davi não deu ouvidos ao inimigo. Ele não escutou aquilo que o inimigo estava falando, porque não interessava o que o inimigo estava falando. Uma vez que Deus já tinha selecionado ele, uma vez que Deus já tinha ungido ele, uma vez que Deus já tinha chamado ele. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. É porque até o dia de hoje o inimigo gritou, porque as pessoas que tentaram entrar em Sião, eles não eram ungidos, não eram capacitados, não eram treinados, não eram preparados. Mas agora vem um Davi que recebeu a unção lá no pasto. Ei, vem Davi agora escolhido por Deus. Eu vim dizer que alguém vai conquistar hoje, não é porque você é bom, é porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Não é o seu currículo, não é a sua capacidade. É a unção de Deus que está na tua vida. Eles não sabiam que Davi era ungido. Eles não sabiam que Davi era escolhido. Eles não sabiam que Davi ia tomar posse daquele lugar, porque Deus tinha um negócio com aquele lugar. Sabe isso que fica martelando no teu coração todos os dias? Quem colocou foi Deus. Aos seus olhos parece impossível. Aí você fala: como que eu vou viver? É impossível. É Deus colocando. Começa a dar vazão para esse sentimento. Começa a dar vazão para esse sentimento, porque Deus vai usar isso para fazer algo sobrenatural na tua vida. Davi não deu ouvidos ao inimigo, não deu ouvidos para a voz do diabo. Quando alguém falar que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, fala: para trás de mim, Satanás. Fala: para trás de mim, Satanás. Pode ser até um crente. Ai, você acha que Deus te ama tanto assim para te dar isso? Não, Ele não me ama, Ele nos amou. Se eu consigo amar Ele, porque Ele me amou primeiro. Não tem nada que eu faça que mude o que Ele já fez por mim. Agora eu tenho que aceitar o que Ele fez por mim, entrar de cabeça, para eu mergulhar em águas profundas com Ele. O inimigo não sabia com quem estava mexendo. Quando você vem para um culto, para uma reunião como essa, Deus te ungindo e te capacitando para você viver coisas grandes e poderosas. Aí você sai de casa, sabe como? Cabisbaixo, chorando. Mas sai do culto falando: agora eu vou vencer. Aí o inimigo não entende nada. Você já viu quando você chega em casa, a pessoa fala assim: o que aconteceu com você naquele culto lá? Saiu daqui chorando, limpando as águas, agora volta rindo como se nada tivesse acontecido. Você fala: é porque você não sabe o que aconteceu lá. Fui visitado por Deus. Deus me selecionou para viver coisas grandes. Deus me chamou para conquistar lugares altos. Aleluia. Enquanto o inimigo está falando com Davi que ele não vai conseguir, que ele não vai conquistar, Davi tampou o ouvido para o inimigo e abriu o ouvido para Deus. Davi agora vai perguntar a Deus: como que eu conquisto? Como que eu chego nesse lugar? Como que eu vou adentrar nesse ambiente? E Deus agora vai dar uma estratégia para Davi. Vou falar de novo: Deus vai dar uma estratégia para Davi. Você tem que entender que esses ambientes de conquista não é coisa humana que vai acontecer, é coisa que vem da parte de Deus. Por isso que você precisa estar conectado aos céus, para você ouvir a voz de Deus. O inimigo está falando: não entra, aqui não pisa, aqui não toca. E Deus falando assim: anota a estratégia, anota o caminho. Você não está pegando, eu vou de novo. Tem alguém dizendo: você não vai conquistar, você não vai vencer, você não vai avançar. E Deus está dizendo hoje, através da minha vida para você: você vai conquistar sim. Anota o caminho aí, porque o inimigo preparou uma cilada para você, mas eu já conheço o caminho do livramento. Eu já conheço o caminho do escape. Você está comigo aqui? Vamos lá, para a gente crescer na mensagem. Eu não vou demorar, olha para cá. Deus vai dar uma estratégia para Davi. Qual a estratégia? Vá pelo canal. O que é isso, pastor? Um caminho subterrâneo. Lá é uma montanha. O homem conhecia o lado externo, Deus conhecia o lado.
Enquanto o diabo falava, não vai conseguir, não vai entrar, Davi está escutando quem podia falar o caminho do milagre, o caminho do sucesso. A pergunta que eu faço é, quem você vai ouvir hoje? Porque se for Deus, Ele vai te dar a estratégia certa. Agora observe, Jebus, Sião, Jerusalém, chame do que você quiser. É uma montanha, E Deus manda entrar num caminho que é embaixo. Só que quando Davi vai dar ordem para os homens, ele não fala assim, desça e entra no caminho. Ele fala assim, suba o canal. Não pegou. Porque com Deus o caminho é inverso. Para eu subir primeiro eu tenho que... E nós temos um problema sério, eu não quero descer mais. Eu não quero me humilhar mais. Pastor, eu quero andar de cabeça erguida. Você vai andar no tempo certo, no momento certo. Mas quando Deus te der estratégia, desça. Eu já passei por esse caminho. Esse caminho ele é apertado. Esse caminho, irmão, você entra lá, você fica assim com a fobia. Quem tem problema com a sua fobia não pode entrar lá de jeito nenhum. Não pode pisar. Só que Deus fala assim, ô Davi, pega os homens e sobe. Sobe aonde, Senhor? Pelo caminho. No pastor, não entendi nada, você vai entender. Você está querendo começar aqui em cima, começa aqui embaixo. Volta a orar um pouquinho, volta a se humilhar um pouquinho. O nariz está muito em pé. Ele falou assim, eu tenho um caminho para você chegar lá em cima, mas desce um pouquinho. Aí quando você desce, quando você ouve a voz de Deus, o inimigo começa a acusar, para te enganar. Aí o inimigo fala, você está maluco, está descendo, está se humilhando. Retrocedeu, começou a andar com Deus, piorou sua vida. Quem já ouviu isso aqui? Foi só você andar com Deus, sua vida piorou. Só que eles não sabiam, não é que está piorando. É Deus me preparando para onde eu vou chegar. E o lugar que eu vou chegar, eu não posso chegar de nariz em pé. Eu não posso chegar falando assim, foi eu que cheguei, não. Eu tenho que chegar e dizer, foi Deus que me trouxe para esse ambiente. Eu sozinho não chegaria aqui, mas o Deus que eu sirvo com a mão poderosa veio, foi me levantando. Eles entraram no buraco, eles entraram no canal. Quem olhou falou assim, está maluco, Davi está maluco. Mas não sabia, a Bíblia diz que Joabe vai ser o primeiro a entrar. E Davi faz uma promessa, quem entrar primeiro e derrubar os jebuseus vai ser chefe no meu reino. O Joabe logo entra na frente e fala, deixa comigo. Joabe foi abrindo caminho, Joabe foi entrando, abrindo caminho. E quando eles iam descendo, para eles parecia que era descida, mas do lado de fora. Aí eles olhavam, porque eu tive essa sensação. Você anda lá, você fala assim, meu Deus, parece que eu estou descendo para dentro da terra. Mas na verdade, quando você vai olhar no mapa, o túnel não é assim, o túnel é assim. É Deus falando, você desce primeiro e sobe depois. Você desce primeiro e conquista depois. Vou falar até você entender. Você desce primeiro e conquista depois. Esse negócio de chegar lá em cima com o nariz em pé não é de Deus. Altivez de espírito Deus abate. Mas quando Ele pega aquele que se humilha debaixo da poderosa mão dEle, a Bíblia diz que no tempo oportuno Deus vem e começa a exaltar. O mundo não está vendo, mas Deus está fazendo você subir. Deus está fazendo seu ministério subir. Deus está fazendo sua família subir. Alguém não está entendendo assim, a força está muito aqui, pastor. Eu estou passando momentos difíceis, apertado, calma, o caminho é apertado, mas quando chegar no lugar da promessa, se prepare, irmão. Chacoalha o vizinho e fala, aguenta o processo. Não, fala com ele, aguenta o processo. Eles vão falar mal de você, eles vão te acusar, vão falar que você perdeu dinheiro, que você perdeu amigo, só que você não está perdendo nada. Você está subindo, irmão. Vou falar de novo, você está subindo, irmão. Você quer conquistar ainda? Aprenda a descer. Aprenda a se humilhar. Quando você descer, Deus se encarrega de te colocar lá em cima. Agora é engraçado que quem viu eles entrando lá embaixo na ponta. Mas quando viu saindo, viu saindo no pico da montanha. Quando o inimigo assustou, Davi já estava lá dentro. Uma mão levantada, eu vou pregar por causa disso.
Quando o inimigo assustar, você já vai estar no terreno na qual Deus preparou para a tua vida. Quando o inimigo achar que vai te segurar, já era. Ele perdeu a vez, porque ele veio por um caminho. Nós vamos apresentar 7 caminhos para ele bater em retirada da sua vida. Irmão, levante a mão, levante. Deus te trouxe hoje aqui para liberar essa unção sobre a tua vida. Qual é? A unção de conquista. O mesmo Espírito que estava na vida de Davi, ele penetra em você. Para quê? Para que você avance, cresça, para que você chegue no lugar da promessa. Pastor, e quando chegou lá em cima foi fácil? Não, o texto vai dizer que ele tomou a fortaleza. Vou falar de novo, ele tomou a fortaleza. Não, vou falar até você reagir. Ele tomou a fortaleza. Tem crente achando que vai ser tudo fácil na vida. Não vai. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas quando você não desiste, quando você insiste, quando você persiste, você vai lá e toma aquilo da mão do inimigo. A Bíblia diz que ele tomou. Vou falar de novo, ele tomou. Porque para inimigo você não pede. Vou falar de novo. Para inimigo você não pede. Para inimigo você vai lá e toma. Vou falar de novo. Você vai lá e toma. Você vai lá, irmão, em nome de Jesus, reaja. Eu vim profetizar essa noite. Você não vai viver no mesmo ambiente que o seu inimigo. Deus está te dando autoridade e ousadia. O inimigo vai ter que bater em retirada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está comigo, solta o grito de glória neste lugar. Você não foi chamado para estar no mesmo ambiente que o inimigo. Ele vai ter que sair do ambiente da promessa. A promessa é para você. A montanha é para você. A conquista é para você. Vou falar até você entender. É por isso que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Ei, se quiserdes e me ouvides, comerás o melhor dessa terra. Fala para o vizinho, fala, é para quem quer. Ele. Quem já tomou algo de alguém aqui? Você já tomou coisa de criança, não já? Você é maldoso demais. E quando você toma, você não avisa que vai tomar. Você pega e toma. Você pega e arranca. Por quê? Você não precisa dar satisfação. Deus está dizendo para alguém aqui, você quer conquistar? Para de dar satisfação. Tudo que vai fazer, você aprova. Ora e fala, Deus, o Senhor aprova? Porque se o Senhor aprovar, eu não preciso de mais ninguém. Deus não te chamou para você ficar pedindo emprestado. Deus te chamou para você tomar da mão do ímpio. Está escrito na palavra que Ele vai arrancar da mão do ímpio. Será que tem pelo menos um justo neste lugar? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Está escrito na palavra de Deus. Deus dá riqueza para o ímpio, para depois tomar, arrancar e colocar na mão do justo. O que Deus quer de você é obediência, é justiça, é fidelidade. Deus não pediu nunca, irmão, Ele não pediu muita coisa de você. Ele falou, me obedece, seja fiel, cumpra os princípios da palavra, e você vai ver o que eu farei na tua vida e na tua história. Você vai começar a tomar as coisas do inimigo, vai arrancar. Quando o inimigo assustar, perdeu. Lá no Rio de Janeiro tem uns que faz isso. Você vai andando, eles vêm e toma. Quando você assusta, cadê o colar? Perdeu. Você está bonitinho lá em Copacabana filmando. De repente você lá. Deus está falando, está vendo como é que eles vêm? O inimigo vem para quê? Não, vocês estão aí não. O inimigo vem para quê? Mas como é que eu mato primeiro, roubo depois, destruo depois? Como é que destrói uma coisa que já está morta? Porque o inimigo primeiro ele te mata. O propósito dele é acabar com você. Aquilo que sobrou, ele rouba. Pastor, mas só roubar não é suficiente? Não. Ele vai denegrir a sua imagem. Ele vai acabar com a sua descendência. Ele vai destruir tudo que leva o seu nome. Quando a gente brinca com o inimigo, o que era papel nosso de fazer com ele, ele faz com a gente. Porque se você inverter, quem tem que matar o capeta é a gente. Pastor, está escrito, está assim, está falando assim na Bíblia, ó, em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés. Pisa aí, vai.
é debaixo dos nossos pés. Pastor, e tomar? Por que tomar? Porque ele pegou uma propriedade que não pertence a ele. Hoje a terra está no domínio de Satanás, mas não pertence a ele. Deus deu a terra para o homem dominar. Pega essa terra, domine, multiplique, frutifique nesse lugar. E se o inimigo te pegar, ele vai te destruir. Mas quem tem que destruir ele é a gente. Tudo que ele fez, tudo que ele armou, tudo que ele planejou, onde ele tocou a mão, nós vamos desfazer as obras do diabo. Nós vamos destruir as obras do diabo. Ele mandou um homem fazer a macumba ali, nós vamos desfazer a macumba. Ele mandou alguém fazer o feitiço, nós vamos destruir esse feitiço. Para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Mas aí vem Jesus. Enquanto o diabo vem matar, roubar e destruir, vem Jesus. Pena que você dá mais valor para o diabo do que para Jesus. O dia que você entender, você tem que dar valor para Jesus. Você vai ter uma vida, e vida em abundância. A Bíblia diz, vou encerrar agora, que Davi tomou. E não só tomou, ele habitou. Que quando eu boto Satanás para correr, eu tomo um ambiente. Você vai colocar o diabo para correr lá no seu local de emprego. Você vai colocar o diabo para correr lá na sua casa, na sua família. Porque você vai dominar aquele ambiente, vai conquistar e vai habitar naquele lugar. O que mais que Davi fez, pastor? Olha para mim. A Bíblia diz que Davi mudou o nome daquele lugar. O que chamava Jebus, agora vai chamar Cidade de Davi. Oh glória! Pastor, não entendi nada. As conquistas que Deus vai permitir você ter na sua vida, vai levar marca sua, vai levar registro seu. Alguém vai ter que olhar e falar assim: foi Deus que fez na vida do fulano, foi Deus que fez na vida do ciclano. Olha lá, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está operando. A Bíblia diz que ele não parou de edificar. Quando ele subiu, ele conquistou, ele não parou. Fala com o vizinho, fala assim: ei irmão, não pode parar. Ai pastor, conquistei aquela fazenda do sonho. Conquista do lado, compra outra. Pastor, meu carro hoje é o mais top. Compra outro, irmão. Davi subiu lá em Sião, dominou e falou: vou parar aqui não, vamos pegar tudo que está do lado. A Bíblia diz que ele foi tomando posse de tudo. Você precisa tomar posse das coisas em nome de Jesus. Estou terminando. A Bíblia vai dizer, olha isso que é fantástico. Quando ele coloca o nome, cidade de... Não, fala, cidade de... Davi é o amado por Deus. Ele está dizendo, essa cidade está levando o meu nome. É uma cidade que é amada. É uma cidade que é desejada. Pastor, não entendi, você vai entender. Porque até o dia de Davi, quem estava ali era o inimigo. Mas a partir de Davi, a história mudou. Porque no verso 10 vai dizer que Davi ia crescendo. Davi foi o maior conquistador de territórios de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Não teve outro que conquistou mais do que Davi. Nem Josué. Ele foi o que mais conquistou territórios. E sabe qual é o segredo? Está no verso 10. A Bíblia diz: porque o Senhor dos exércitos era com ele. A Bíblia diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Quando você se aproxima de Deus, você dá um passo para Deus, Deus dá 3 passos para você. Davi agora começou a crescer porque o Senhor dos exércitos era com ele. O texto não vai dizer que ele cresceu porque ele era bom de guerra, porque ele tocava harpa, porque ele sacrificava, não. O texto vai dizer que ele crescia porque Deus era com ele. Vou falar de novo para alguém entender. Não é o tanto que você faz por Deus, é o tanto que Deus faz por você e você reconhece. O texto não vai dizer que Davi cresceu porque ele era bom tangedor, tocava harpa bem, não. Ele não cresceu porque sabia, ele tinha habilidade com espada, com escudo, com lança, não. A Bíblia diz que ele cresceu porque o Senhor era com ele. O segredo de conquistar, crescer, avançar, não é aquilo que você sabe fazer, é confiar no Deus de Israel e falar: tudo que eu tenho, tudo que eu sou veio das mãos dele. Quando Davi pegou e conquistou, ele não ficou com vaidade, ele entregou nas mãos de Deus. Vou falar de novo. O que ele mais queria conquistar, ele entregou nas mãos de... Ele falou: conquistei essa terra agora é nossa. Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Aí Deus falou assim: anota. O que? Primeira coisa, coloca o tabernáculo aí.
símbolo da minha presença. Coloca aí. O tempo passa. A Bíblia vai dizer que o filho de Davi vai dar continuidade e vai construir o templo para Deus. Oh, glória! Lá nesse lugar chamado Jerusalém, chamado Sião, chamado Casa de Davi, vai ser construído um templo para o nome do nosso Deus ser glorificado. É naquele lugar que até os dias de hoje tem um muro chamado Muro das Lamentações, onde as pessoas chegam lá e vão orar. Foi em Jerusalém que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas foi também em Jerusalém que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Foi em Jerusalém que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, e batizou toda a igreja. E é em Jerusalém que Jesus disse: em breve eu vou voltar, e muito em breve nós estaremos na Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial. Por quê? Porque um dia um homem conquistou e disse: não foi eu, é o Deus da minha vida. Não sou eu, é o Deus da minha história. Alguém fica de pé nesse lugar? O que aconteceu 1000 anos antes de Cristo repercutiu até hoje, 2022. Até hoje caravanas se afluem para Jerusalém para orar no Muro das Lamentações. E é impactante quando você pisa lá. É maravilhoso quando você chega lá, porque naquele lugar tem uma promessa. Naquele lugar tem uma promessa. A toda oração que for feita neste lugar, eu darei ouvidos, não só ao povo de Israel, mas também do estrangeiro. Quando você consegue fazer uma oração naquele lugar, Deus, Ele presta atenção na sua oração, Ele dá ouvidos à sua oração. Eu quero que você entenda hoje, muito mais que conquistar, é você dar glórias ao nome de Deus. Muito mais que conquistar, você entender que o lugar que você vai chegar não depende de você, depende só dEle. Não depende do seu talento, do seu dom, depende só dEle. Se você aprender a depender 100% do Senhor, irmão, se prepare. Ele vai te entregar coisas que você nunca imaginou e nunca sonhou. E aqui eu volto no início. Sabe aquilo que eu disse? Aquilo que bate no seu coração e parece que é impossível. Quem tem esse tipo de sonho? Você sonha e fala assim: isso é impossível acontecer na minha vida. Quem tem? Só eu. Você não tem não? Seu sonho é tudo normal. Que vida chata. Não, que vida difícil. Quem tem sonho que fala assim: meu Deus, isso é impossível. Aleluia. Aí quando você fala assim: Deus, por que o Senhor colocou esse sonho no meu coração? Por que o Senhor colocou esse desejo grande no meu coração? É impossível acontecer. É o quê? Você já testou que é impossível. Você sabe que não tem jeito. A pergunta que a gente faz é: por que, Senhor? E vai ter que crente religioso falar assim: não pergunta por quê, não, pergunta para quê. Eu vou seguir Jesus, rapaz, vou seguir você. Jesus está na cruz do Calvário e fala assim: por que, Senhor, me abandonar? Não, seguir Jesus não é você não. Pode perguntar por que sim para Deus. Por que desse sonho tão impossível? Por quê? Por que de você colocar no meu coração algo que parece que não vai acontecer? Não tem histórico na minha família que isso vai acontecer. Não tem histórico na minha casa que isso aconteceu com alguém. Quando alguém fala: você vai casar, você vai ser bem sucedido, vai ter um bom emprego, a pessoa fala assim: nem cá, todo mundo é miserável, cata latinha, é uma luta. Você está comigo aqui? Parece mas essa área de impossível é um campo chamado campo da impossibilidade. Por que Deus dá sonhos que aos nossos olhos se parecem impossível? Para você conhecer o lugar e a área que Deus trabalha. Porque Ele não trabalha no possível, Ele trabalha no impossível. Deus não trabalha quando você pode fazer alguma coisa, e quando você pode fazer Ele não faz nada, não toca, Ele não mexe. Mas no dia que você falar: Senhor, daqui eu não consigo fazer mais nada, você vai entrar no campo da impossibilidade. Aí você vai conhecer o Deus de Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível.